torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito na área para mais um vídeo. E eu tô vendo que a câmera tá meio... Peraí, deixa eu só dar uma ajeitada na câmera. Já fiz meu salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra. Cara, o enquadramento nunca fica do mesmo jeito do vídeo anterior. Galera, hoje eu vim falar sobre um assunto que vai render poucos minutos de vídeo, só que eu achei que seria importante. Então, mesmo o vídeo sendo pequeno, eu decidi, eu tenho que gravar porque eu quero falar sobre isso. Então, como o vídeo é pequeno, me dá a oportunidade de dar vários avisos aqui. Galera, o primeiro é que agora atualmente eu estou de férias e eu irei postar um vídeo por dia nesse mês de dezembro de 2019 e o mês de janeiro de 2020 todinho. São um total de 60 vídeos. Eu tô até pensando em alguns dias postar mais do que um vídeo, então tem conteúdo bacana e eu vou me esforçar para sair um vídeo por dia. E outra, vídeo de campo vai voltar, mas talvez só no ano que vem, não tenho certeza. Eu tenho várias questões médicas para cuidar e assim que eu cuidar, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar voltar a gravar os vídeos de campo, porque eu sei que muita gente gosta de vídeo de campo. O vídeo de campo que eu falo não é experimento, sair, passear, não sei o que. É vídeo no campo de futebol, jogando futebol e chamando os parceiros para voltar com o quadro Desafio com os Parceiros, que é um quadro muito legal, interativo e bem legal. Interativo não sei se essa era a palavra que eu queria usar. Galera, o Cruzeiro foi rebaixado e nós tivemos essas imagens bem aqui. Por favor, repasse as imagens enquanto eu vou falando. Esse é o Mineirão, o estádio onde o Cruzeiro foi rebaixado. O estádio do Cruzeiro, na verdade nem sei se o estádio é do Cruzeiro ou se é do estado, sei lá. Mas não interessa, os torcedores fizeram isso e eu quero falar sobre isso. Falar com os torcedores, porque torcedores, vocês que fazem isso, vocês acabam com o futebol. Eu entendo, o cara ganha quase 1 milhão por mês e ele vai lá e não joga o futebol que vocês querem que ele jogue no time de vocês, vocês ficam morrendo de raiva. Mas não façam isso, vocês acabam com o futebol. E eu quero dizer sobre isso. E não é a torcida do Cruzeiro, não. Para com isso. Que a galera vai dizer, essa torcida do Cruzeiro que não sabe se comportar, não sei o quê. Não, o torcedor brasileiro não sabe se comportar. O que acontece quando a gente faz esse tipo de coisa? Eu vou dizer pra vocês. Primeiro que essa é uma atitude covarde. É uma atitude muito covarde. Eu sei que é covarde. A pessoa que faz isso é covarde sim. Quer um exemplo? Se o Cruzeiro for atrás dessas pessoas que fizeram aquelas imagens que eu mostrei pra vocês com o Mineirão, qual deles você acha que é homem o suficiente, ou mulher, mas eu acho difícil que mulher não nenhum tipo de preconceito, mas mulher é uma pessoa mais racional e acredito que não faria esse tipo de coisa, que seria homem o suficiente pra chegar ali e dizer, olha, eu fiz isso, assumir o que ela fez, o que essa pessoa fez. Eles não vão assumir, porque isso é atitude de covarde. É atitude de covarde sim, e a prova disso é que eles não vão assumir. E o que eu tava falando, não é só a torcida do Cruzeiro, a torcida do Vasco já fez isso, tem que falar da torcida do Vasco, porque a torcida do Vasco já causou muita coisa ruim também. Anteontem saiu um vídeo, dizendo que a torcida do Vasco é um absurdo o que ela fez esse ano, mas tem que dizer que a torcida do Vasco já fez essas bagunças também. A torcida do Flamengo, Palmeiras, Corinthians, todos esses times já fizeram esse tipo de coisa. Então não é a torcida do Cruzeiro, é a torcida brasileira. E o que acontece quando vocês fazem esse tipo de coisa? Nos estádios fica proibido cerveja, bebidas alcoólicas, são proibidas no estádio. Na verdade, eu nem sei se atualmente é proibido ou não, mas eles estão querendo proibir. E aí as mesmas pessoas que quebram o Mineirão, que arrumam briga no Vasco e Flamengo, que arrumam briga no Palmeiras e Corinthians, vão dizer, olha aí, vai comentar lá nas redes sociais. Eu acho engraçado isso, essa hipocrisia. Olha aí, eles estão querendo acabar com o futebol, querendo proibir bebida alcoólica no estádio. Primeiro que proibir bebida alcoólica no estádio não acaba com o futebol, né? E segundo, que essa é uma medida tomada porque vocês não sabem se comportar. Os clássicos paulistas tem que ser com torcida única. Aí lá vai o cara que arruma confusão no estádio comentar, estão querendo acabar com o nosso futebol. Sendo que essa é a mesma pessoa que vai lá, arruma briga com a torcida adversária. Gente, sabe o que é pior? O que me dá mais raiva, o que me agonia mesmo aqui, meu coração,
A gente tá falando de futebol. Cara, nenhum esporte, nenhum, com exceção os esportes de luta que talvez tenham sido criados com objetivos de guerra, não sei. Mas nenhum esporte em si foi criado para fazer briga, gente. Futebol foi criado para fazer paz. O futebol foi criado para fazer paz. A gente deveria ir para os estádios, assistir o bom futebol, apreciar os times, esse tipo de coisa. Ah, nosso time não tá jogando bem, beleza, eu tenho que... Cara, não é a tua vida, pô, eu sei o que é amar um time de futebol de verdade, gente. Mas aquilo não é a tua vida. O teu time perder ou ganhar não deveria influenciar na tua vida, no teu comportamento, na tua produtividade, nem nada. Talvez te deixe um pouco desanimado. Mas não é pra te fazer querer quebrar a cadeira, quebrar bebedouro, bater nos outros. Esse tipo de coisa não pode acontecer, gente. Futebol não é pra isso. Putz, até esqueci o que eu tava falando antes. Ai, eu falei das torcidas únicas, é verdade. Não pode mais ter... Eles proíbem não. Eles fazem alguns jogos com torcida única porque o torcedor não sabe se comportar. E esse mesmo torcedor que não sabe se comportar vai lá e reclama: tô querendo acabar com o nosso futebol. Aí jogador de futebol não pode fazer comemoração provocando a torcida, porque a torcida fica querendo entrar no campo e bater nele. O jogador não pode fazer isso aqui, ó. Ó, presta atenção pra vocês verem como é ridículo isso. Um estádio com 30 mil pessoas. Essas 30 mil estão vaiando o jogador do time adversário o jogo todinho. Esse jogador faz um gol, ele não pode fazer isso bem aqui, ó, pra cima da torcida. O quê? O que foi? Provocando assim: vai, fala agora. Não pode fazer porque o torcedor quer descer no campo e bater nele. Sendo que é o mesmo torcedor que ficou o jogo todinho vaiando esses jogadores. Os torcedores não sabem se comportar, gente. É triste isso e tem que dizer. E sabe o que é pior? É que isso que acaba com o futebol. Não é pessoas tomando decisão de ter torcida única, proibindo bebida alcoólica em estádio. Vocês quando bebem no estádio, vocês não sabem se comportar no estádio sem bebida alcoólica, imagine com. E sabe o que é mais triste? Uma imagem que sempre me vem à minha cabeça é uma criança. Lembrei daquele meme criança de colo correndo lá do Vascaíno. É uma criança. Imagine vocês aí, torcedores. Imagine uma criança de 12 anos, fanático de futebol. Um torcedor do Palmeiras, por exemplo. Não tô querendo dizer que Palmeiras e Corinthians aqui rola briga. Todos os jogos rolam briga, mas imagine um torcedor do Palmeiras de 12 anos. Aí vai ter Corinthians e Palmeiras lá na casa do Corinthians. Lembrando, gente, é só um exemplo. Não tô querendo generalizar, dizer que as brigas são Palmeiras e Corinthians. Lá no estádio do Corinthians, ele quer ver o futebol. Ele quer ver a magia do futebol. Ele tá no país do futebol. Ele só quer ir pro estádio apreciar o futebol. Pô, tu consegue olhar na cara desse menino, vocês torcedores, e dizer assim: meu filho, sinto muito. Não é o seu filho, é só uma criança mesmo. Não precisa ser seu filho. Sinto muito, você não pode ver o jogo porque as pessoas que ficam dentro do estádio não sabem se comportar. Mano, essa imagem me veio à cabeça várias vezes e, sinceramente, é muito triste, pô. É muito triste uma pessoa no país do futebol, uma criança no país do futebol, que ama futebol. Tem certos jogos que ela não pode ir pro estádio porque ela corre risco de sair gravemente ferida ou até morta. É triste isso, pô. E é o país do futebol, né? Imagina se não fosse. Cara, o que eu tenho a dizer sobre isso é que é vergonhoso, muito vergonhoso mesmo, e que eu acho que decisões devem ser tomadas, decisões que punam a torcida, mas que punam a torcida mesmo, e não o time de futebol, porque se eu sou torcedor torcedor do Vasco, aí eu vou a um jogo do Vasco, e aí eu fico bolado porque o time tá perdendo. Ai, nossa, refluxo, acabei de almoçar. Eu fico bolado porque meu time tá perdendo. Aí eu decido arrumar uma confusão no estádio. O que acontece? Vão decidir punir. E qual que é a punição? O próximo jogo do Vasco vai ser em portas fechadas. Cara, o cara que arrumou a confusão, eu vou sair sem perder nada. Foi tipo assim: eu arrumei briga, eu nem queria ir pro próximo jogo mesmo, que seja tipo portas fechadas.
deve ser feito uma maneira onde a torcida possa ser punida, até porque é um estádio de futebol com milhares de câmeras e o que seria bem fácil é usar essas câmeras para descobrir quem são essas pessoas que fazem esse tipo de coisa nos estádios, né? Talvez seja bem difícil identificar, mas é uma coisa que valeria a pena identificar e proibir essas pessoas de irem pro estádio, porque sinto muito, você não só não sabe se comportar em um estádio de futebol, como tá estragando o futebol, tá acabando com o futebol. Essas são as pessoas que acabam com o futebol. Não é gente que fala que o jogador não pode provocar a torcida fazendo comemoração, não é gente que quer fazer jogo com torcida única, não é gente que proíbe bebida alcoólica nos estádios. São essas pessoas bem que vão para os estádios e não sabem se comportar, galera. E eu fecho meu vídeo com isso. O que vocês acham sobre essas coisas da torcida? O que vocês acham de a punição normalmente ser pro time, a torcida não soube se comportar, o time vai ter que pagar uma multa de não sei quanto, a torcida não soube se comportar, o time vai jogar o próximo jogo sem torcida. Cara, a torcida não sai perdendo. Não sai perdendo. Sinto muito, quem sai perdendo é o time e não é... o Vasco, ó. O time de futebol, é porque o último exemplo foi do Vasco, aí me veio a cabeça do Vasco. O time de futebol não pode ser punido por causa das pessoas que não sabem se comportar. O time vai fazer o quê? Vai ter que cuidar do próprio time e ainda cuidar da torcida? Não dá, bicho. Deixe comentários aí sobre sua opinião. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Eu também gravo vídeo respondendo comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, vídeo todo dia. Então se inscreve no canal. Sai vídeos com temas variados, não só de futebol. E valeu essa moral, torcida. Tchau!